Eu quero rever aqui alguns pontos que nós já vimos anteriormente, até porque aqui tem pessoas que não estiveram aqui domingo passado. Então, fazendo uma recapitulação sobre isso, fatos relacionados ao Armagedon. Observe que o texto que eu li, o texto básico, fala do sexto anjo que derramou, que tocou a sua trombeta ou que derramou a sua taça. Este sexto anjo, ele está incluído, ele está dentro do sétimo selo e, portanto, pertence ao livro selado. Então, Armagedon está relacionado ao livro selado. E o que é Armagedon? Armagedon nada mais é do que um ponto geográfico. É um lugar, é um antigo lugar de concentração de exércitos. Então, neste lugar, travou-se várias batalhas. Josafá batalhou neste lugar, o rei Josias morreu neste lugar. É o Vale de Meguido, ou Armagedon. E esse lugar, ele vai ser futuramente palco de uma grande batalha. Será palco de um clímax histórico entre duas forças, o bem e o mal. E vai coincidir exatamente com a volta de Cristo. Cristo volta em pleno Armagedon para estabelecer o seu reinado e para salvar Israel. Amém? Então, e ele está dentro do livro selado, está relacionado ao livro selado. E o livro selado aponta para a redenção. Quando se fala em redenção, as pessoas normalmente pensam em salvação de almas. Mas redenção, na verdade, é a restauração de tudo aquilo que foi perdido pelo pecado. Redenção é um resgate mediante pagamento de um preço, mediante um preço. E redenção envolve três aspectos: redenção espiritual, que envolve a alma e o espírito do homem; redenção física, que é a redenção do corpo; e redenção da propriedade, é a redenção da terra. No arrebatamento acontecerá a redenção física. A nossa redenção será completa. Nós que somos espirituais seremos celestiais, seremos plenamente redimidos, ou seja, o nosso corpo será glorificado à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Amém? Teremos corpos glorificados, incorruptíveis, imortais. Esta é a redenção do homem completa. Mas o livro de Apocalipse, o livro selado, aponta também para o resgate da propriedade. Porque quando Adão pegou, ele não só perdeu a sua alma, ele não só perdeu o seu corpo, como também perdeu a terra. Ele perdeu o domínio sobre a terra. E o livro selado aponta para a redenção da terra. Amém? E eu citei aqui dois textos, inicialmente, que não foram lidos na aula passada. O Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu nunca analisei essa palavra, esse texto, sobre essa ótica. Mas esse texto, essa palavra, é uma palavra profética e é uma palavra escatológica. Jesus está se referindo ao arrebatamento. E eu também li Apocalipse 1:18, quando Jesus aparece para João em Patmos. João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O mesmo Jesus que disse que era a ressurreição e a vida, disse que tinha nas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave, e ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. O que significa isso? Naquele dia glorioso, que será um dos maiores milagres da raça humana, as sepulturas serão abertas para os que estão mortos, que morreram em Cristo, e serão ressuscitados. E as sepulturas serão fechadas para aqueles que estão vivos. E os vivos não serão mortos,
mortos, mas serão transformados e arrebatados juntamente com os mortos que foram ressuscitados, ao encontro com o Senhor dos ares. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, será ressuscitado. E todo aquele que vive, que estiver vivo e crê em mim, nunca morrerá, mas será transformado. Receberá um corpo de glória, um corpo glorificado, e estaremos para sempre com o Senhor. E após este evento extraordinário que vai impactar o mundo, porque milhões de pessoas vão desaparecer, aí é que entra o livro selado. A abertura do livro selado, o rompimento dos 7 selos. A abertura dos selos, quem quiser anotar, pode anotar aí. Não está aí na apostila. A abertura dos selos desencadeará uma série de eventos escatológicos. Amém? A abertura dos selos desencadeará uma série de eventos escatológicos. Primeiro, marcará o começo de um governo mundial. Muitos homens, como Napoleão Bonaparte, Hitler, tentaram unificar o mundo e não conseguiram. Mas hoje, isto é possível. O mundo está preparado para um governo mundial. O mundo está pronto para um governo mundial. É o que se pode chamar por aí de a nova ordem mundial. E isso vai acontecer sob o domínio de um só homem. A abertura dos selos marcará o surgimento e revelação do anticristo. Observe que eu disse que marcará o surgimento e revelação, porque ele vai surgir como alguém que trará soluções para o mundo. Ele vai surgir como Salvador. Ele não vai vir ao mundo como de fato ele é. Só mais tarde que ele vai se revelar como ele de fato é. O filho da perdição, o assolador, o anticristo, a besta. A abertura dos 7 selos marcará o começo da grande tribulação. Em Daniel 12:1 fala que haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de aflição, o qual nunca houve e jamais haverá desde que houve nação até aquele tempo. E Jesus Cristo ratifica essa profecia em Mateus e em Marcos, dizendo isso também, que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve e jamais haverá desde que houve nação até aquele tempo. Com a abertura dos selos, haverá guerras, violência em larga escala, como nunca houve. Isso sempre houve. Violência, guerra, mas nesse tempo será em grande escala. Com a abertura dos selos, haverá fomes, pragas, pestes em larga escala também. E no quarto selo, que é o cavalo amarelo, simbolizando morte, ali fala que 1/4 da terra serão mortos. Suponhamos que nesse tempo haja na terra 4 bilhões. Quantos morrerão? 1/4, 1 bilhão. É algo incrível, é algo extraordinário. 1 bilhão morrerá neste tempo. E essa mortandade ela será mediante a guerra, a violência, as pragas e mediante animais ferozes. O quinto selo não é propriamente uma ação. Quando você lê o quinto selo, não é uma ação, mas é resultado da abertura dos selos iniciais. E nesse quinto selo, João tem a visão de pessoas que foram martirizadas, de pessoas que foram perseguidas. Por quê? Porque não aceitaram o código comercial da nova ordem mundial. E qual é o código comercial da nova ordem mundial? É a marca da besta. Será um código pessoal, em que as pessoas terão acesso, em que as pessoas terão acessibilidade. Quem não aceitar esse código comercial será alienado. Quem não aceitar esse código comercial será excluído, será perseguido e, por fim, será martirizado. Então, João tem a visão no quinto selo
de pessoas que foram martirizadas por se voltarem para Cristo. Agora, no sexto selo, e eu quero ler esse texto, Apocalipse 6:12, acontece um grande terremoto com vários sinais no sol e na lua, exatamente alinhado com algumas profecias. Por exemplo, Joel, que diz lá em Joel 2:31. Vamos ler Apocalipse 6. Observe que com a abertura dos 6 selos ainda não é o fim. A abertura dos 6 selos precede o dia do Senhor, ainda não é o fim. E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus fios verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Tem havido, considerando a terra como um todo, tem havido terremotos. Isso não é novidade. Mas esses terremotos, eles são terremotos regionais. Acontece aqui, acontece ali, acontece em um país, em outro. Mas esse terremoto, que também está alinhado a uma outra profecia, que eu quero ler também, Isaías 24. Observe que várias profecias se cumprem neste tempo. Vamos ler. Verso 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Agora, verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Agora, verso 17. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Verso 18. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? Se sair da cova, o laço surpreenderá, porque as represas do alto se abrem, e tremem os fundamentos da terra, e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo global, será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado, e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, cairá e jamais se levantará. Então, como eu disse, considerando a terra como um todo, tem existido terremotos regionais, mas na abertura do 6º selo haverá um terremoto global. A terra vai balançar, tanto é que os montes e as ilhas serão removidas, mas ainda não é o fim, porque ainda tem o 7º selo. Se pensam que os 6 selos serão uma coisa terrível, o 7º é muito pior. E o 7º selo, se vocês forem ler, ele fala de 7 trombetas e 7 taças. Na verdade, as 7 trombetas e as 7 taças são a mesma coisa. Há pessoas que diferenciam as 7 trombetas das 7 taças. Elas são a mesma coisa. É o mesmo princípio que José teve quando interpretou o sonho de Faraó. 7 vacas magras e 7 espigas vazias, crestadas. É a mesma coisa. Ou seja, e esse 7º selo, ele aponta para o dia do Senhor. E o dia do Senhor corresponde aproximadamente à 70ª semana de Daniel. E serão os 7 anos anteriores à vinda de Cristo. Amém? E eu quero agora ler essa profecia de Daniel 9:24 a 27, que fala sobre as 70 semanas. Daniel 9:24
a 27. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E nós entramos aqui no tópico 2.2. Armagedon está relacionado à 70ª semana de Daniel. Primeiro, é uma profecia específica para Israel. Segundo, não se cumpriu plenamente. Terceiro, falta 1 semana a ser cumprida, ou seja, faltam 7 anos a serem cumpridos, que corresponde exatamente ao dia do Senhor, que é o período do 7º selo. Quarto, o Senhor Jesus ratifica e amplifica essa profecia, relacionando a sua segunda vinda. Mateus 24:15 e Lucas 21:20. Vamos agora dissecar a profecia. Como eu disse, essa profecia é uma profecia específica para o povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quando Daniel recebe essa revelação, ele estava orando em favor de Judá, e ele estava intercedendo em cima de uma profecia de Jeremias, que falava de 70 anos de cativeiro, e esse cativeiro estava terminando. Então Daniel se prontificou a orar a Deus, e foi neste momento que Deus revela a ele, Deus dá a ele essa profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu. Então essa profecia é uma profecia específica para o povo de Israel, com um tempo definido, 70 semanas. Só que essa semana não é semana de dias. A palavra semana no hebraico aqui é Shavua, significa setênio, 7 anos. Portanto, esse tempo totaliza 490 anos. Agora, observe uma coisa. A partir do cumprimento dessa profecia, a partir do tempo em que ela foi contada, passou a ser contada, até os dias de hoje, já se foram 2.500 anos, mais ou menos. O que aconteceu? Se ela totaliza 490 anos, o que aconteceu? Vamos ver. Essas semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Qual era o objetivo dessa profecia? Se você ler o texto, você vai entender que Deus prometeu que ao final desse tempo, as profecias relativas a Israel deveriam ser cumpridas. Ou seja, Israel deveria ser restaurado, deveria ser salvo. E isso não aconteceu. Entretanto, a profecia se cumpriu parcialmente. Vamos ver. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, essa profecia, ela começou a se cumprir a partir de uma ordem para edificar o muro de Jerusalém. E ela se cumpriu em Neemias 2.
2. Ela começou a se cumprir em Neemias capítulo 2, quando Neemias recebe carta do rei para edificar a cidade. Então ela começa a contar aí. Então aqui fala que dessa ordem, a partir dessa ordem, até ao Messias, 69 semanas, ou seja, 483 anos. Ou seja, exatamente na ocasião em que o Senhor Jesus foi crucificado. Qualquer judeu, se estudasse e calculasse essa profecia, teria a convicção de que Jesus era o Messias. Amém? Então aqui, até ao Messias, decorreram 69 semanas. E houve uma pausa. Houve uma interrupção. Por quê? Porque Israel como nação rejeitou Jesus como Messias. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Deus deixa de tratar com Israel como o povo da aliança e se volta para as nações gentílicas. E isso eu posso mostrar a vocês. Vamos ler aqui 3 textos. Alguém, por favor, lê para mim aí Atos 13, 44 a 47. E o outro, Atos 15, 14. E eu vou ler Romanos 11. Atos 13, 44 a 47. O outro irmão leia Atos 15, 14. Falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, judeus, povo de Israel, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. O outro irmão leia Atos 15, 14. A partir dessa rejeição nacional, Deus deixa Israel de lado, não para sempre, mas por um tempo, e se volta para as nações gentílicas. É o que se chama aí, por aí, de dispensação da graça. Amém? A dispensação da lei ainda não terminou. Falta um tempo ainda. Deus deixou de lidar com o povo de Israel como o povo da aliança e se volta para as nações gentílicas. No verso 26 de Daniel 9: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aqui fala da crucificação de Cristo, da sua rejeição. Ele foi rejeitado, e a partir daí Deus interrompe a profecia. Deus para o tempo e se volta para as nações gentílicas. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aí a profecia se cumpre parcialmente, porque aqui fala de quando o Tito, general Tito, invadiu a cidade, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou milhares de judeus e os outros foram dispersos. Então, a partir desse momento, Israel deixou de existir como nação. Eles foram dispersos pelo mundo todo. Então, a profecia se cumpre parcialmente aqui. Amém? Agora eu quero ler Romanos 11, 25. 25 até 27. Amém? Todos acharam? Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. É um mistério. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos,
que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Tenta aí ligar esse texto com Daniel 9, 27. Daniel 9, 24 a 27. Existe um perfeito sincronismo entre os textos, porque a profecia fala disso mesmo, de salvar Israel, de restaurar Israel, mas houve uma interrupção em virtude da rejeição de Israel. Amém? Então Deus se volta para as nações gentílicas e começa uma nova dispensação, o que Paulo chama aqui de plenitude dos gentios. Até quando vai durar isso? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. E essa dispensação, ela se encerra na abertura do sexto selo, porque o sétimo selo é exatamente o recomeço da antiga dispensação. É a 70ª semana de Daniel. Falta uma semana a ser cumprida. São 7 anos anteriores à volta de Cristo, e que vai coincidir, que vai culminar na batalha do Armagedon, porque o Senhor volta para justamente cumprir a profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Prosseguindo aqui, Daniel 9, 26 ainda. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. 27. Ele fará firme aliança com muitos. Essa expressão, ele fará firme aliança com muitos, está se referindo ao príncipe que há de vir. E esse príncipe é o anticristo, que Daniel chama aqui de assolador. Ele fará firme aliança por uma semana, ou seja, por 7 anos. O anticristo fará uma aliança com a liderança do povo de Israel por 7 anos. Fará um pacto com eles por 7 anos. E vai ser exatamente na abertura do 7º selo, no começo do período do dia do Senhor. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Uma semana tem 7 anos. Na metade, 3 anos e meio. Ou seja, após 3 anos e meio, ele viola o pacto que fez. Ele quebra a aliança. E o que ele faz? Ele faz cessar a oferta de manjares. Esse texto está alinhado ao que Paulo fala, ao que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler.